Sempre que o assunto é enxoval, sempre surge aquela dúvida: o que realmente vale a pena eu investir o meu dinheiro e o que vai ser só jogar dinheiro fora? Aqui é o Colo Café e Caos e falamos um pouco de tudo sobre maternidade. Se esse assunto te interessa, fique por aqui. Quando o assunto é enxoval, sem dúvida, a poltrona de amamentação é um dos itens queridinhos entre as mamães. E comigo não foi diferente. Na realidade, eu posterguei um pouco para comprar essa minha poltrona, porque pesquisando eu sempre achava os preços assim tão altos que eu falava, não, acho que não vale a pena eu investir tanto numa poltrona que eu vou usar durante o quê? Um ano, talvez, 2 anos no máximo. Então eu sempre posterguei. Só que chegou um dado momento que eu falei assim, não, eu preciso ir atrás de uma poltrona porque não tá nada confortável amamentar ou na cama ou no sofá. E nisso, pesquisando bastante, eu encontrei uma poltrona na Shopee. Uma poltrona que eu vou poder utilizar depois na sala da minha casa. Ela, além de ser confortável, ela também ainda vem com puff, que eu posso colocar os meus pés ali enquanto estou amamentando e ficar ali os meus 30 minutos, 40 às vezes, confortável. Essa poltrona, claro, ela não vai ter os braços e nem aquele encosto aqui na cabeça. Porém, você pode pegar um travesseiro, colocar aqui atrás, dá para encostar de boa, e a almofada de amamentação já vai meio que servir como esse braço que não tem na sua poltrona. Comigo funciona super bem. Um segundo item, sem dúvida, como eu já comecei a mencionar, seria a almofada de amamentação. Ele eu também demorei, mas não tanto quanto a minha poltrona, porque eu estava pesquisando e eu nunca encontrava a almofada ideal, digamos assim. Mas depois de algumas indicações, eu cheguei nessa almofada. Como vocês podem ver, ela é bem grandinha e ela tem uma espessura bem boa também. Então eu consigo colocar ela aqui bem na minha cintura. Quando minha bebê ela tá aqui no meu colo, ela consegue ficar aqui bem assim confortável tanto para ela quanto para mim. Então foi uma almofada de amamentação que eu demorei, mas que hoje é um dos meus xodóis. Eu sempre que eu vou amamentar, utilizo ela, porque ela é bem confortável. E eu utilizo tanto aqui na poltrona, né? Ou de madrugada, quando eu tô no meu quarto com minha filha, também utilizo lá na minha cama também. E super dá para você utilizar também na cama. Então, esses dois itens, eles meio que se complementam e fazem toda a diferença no nosso enxoval. Outro item que eu utilizo bastante é o ruído branco. Não. Ele é um aparelhinho que ele tem também aqui nessa parte uma luz e aqui é onde sai o som. O que eu mais utilizo é esse aqui. Ele é um som que o pessoal fala que imita o som do útero, que traz aconchego pro bebê e tal, ajuda ele a dormir melhor. Nesse sentido de ajudar a dormir melhor, eu não vi que fez tanta assim, diferença com a minha filha. Mas por que eu indico ele? Porque ele é um aparelho que ele vai abafar os sons externos. Eu percebo nitidamente quanto que faz diferença. Porque minha filha dorme cedo, em torno de 7, 7h30, eu já coloco ela para dormir. E eu sigo com a vida. Então eu consigo lavar uma louça, consigo varrer uma casa, sem trazer aquele som para dentro do quarto dela. Então, a partir do momento que eu liguei aqui esse som, ele vai abafar todos os sons ali externos. Ela pode até escutar, mas de forma assim muito bem abafada, e então vai ajudar ela a dormir melhor de forma indiretamente. Então, é um item que eu aconselho bastante. Ele custa baratinho na Shopee, e então vale muito a pena. Um outro item que eu utilizo bastante também no meu enxoval é a fraldinha de pano. Essa daqui, claro, é uma fraldinha que foi bordada, você pode bordar também, esse aqui foi minha mãe que me deu, mas eu também comprei muitas na Shopee. Você encontra tanto na Shopee, AliExpress, essas lojas online você encontra bastante, e elas são muito úteis. Aqui eu tenho acho que umas 10, 15 fraldas dessa, e vale super a pena.
é o item que eu aconselho você a comprar bastante mesmo, porque você utiliza quando o bebê golfa, ou sujou ali alguma coisa, ou até mesmo quando você está segurando seu bebê no colo. Eu gosto muito de fazer isso para evitar ela tá tanto me babando ou me mordendo nessa região aqui, quanto também caso ela venha golfar, eu coloco aqui, ó, a fraldinha e venho aqui com ela por cima e, sabe, vale muito a pena você ter várias dessas fraldas, porque é algo que você vai utilizar bastante. No comecinho também, eu usava muito essas fraldas para me ajudar com a questão do leite, porque quando a gente está ali nas primeiras semanas, ou até nos 2 primeiros meses, sai muito leite. Então, eu colocava um dessas fraldas aqui nos meus seios, e ali, enquanto eu estava amamentando ela, ou então quando eu fosse dormir, quando eu estivesse sem o coletor, então eu botava aqui na minha roupa, né, por baixo do meu sutiã ou da minha camisola, e ali ela iria tampar e iria evitar que fosse vazar bastante o leite, né? Então me ajudou nesses casos, tanto para mim quanto para ela. Então eu aconselharia comprar vários para você utilizar, para você e para o seu bebê também. Por último, mas não menos importante, o esterilizador elétrico. Por que eu indico esse esterilizador ao invés daquele que vai para o micro-ondas? Pelo simples fato, esse, além de esterilizar, ele seca. Quando a gente estava pesquisando um pouco sobre os esterilizadores de mamadeira, a gente viu muito desses que vão ali para o micro-ondas. Só que para a gente não fazia muito sentido a gente parar de esterilizar ali no fogão e ir para esse esterilizador de micro-ondas, porque ele não secava. Então a gente ficava ali no mesmo viés, apenas esterilizava. Então a gente viu que com esse daqui a gente conseguiria, além de esterilizar, a gente iria secar e era algo muito prático. A gente lavou a mamadeira, já colocava diretamente aqui nesse esterilizador e botava ali para esterilizar, e a gente não precisava se preocupar de tirar depois do micro-ondas ou do fogo, porque ele já estava ali já no ponto para ser utilizado novamente, independente se fosse daqui 2 horas, 3 horas. A gente colocava e esquecia. Então, para a gente fazia muito mais sentido ter esse daqui. Outro ponto também importante, pelo menos na época, esse esterilizador, ele estava com um preço bem acessível, assim, se comparado com outros esterilizadores elétricos. O preço dele na época, se eu não me engano, foi 280. E estava algo bem similar a esses que são de micro-ondas, essas marcas mais famosas. Então, para a gente, foi mais um fator que nos fez comprar esse esterilizador. Então, se você está na dúvida se vale ou não a pena comprar um esterilizador, eu digo, vale muito a pena, principalmente se for esses elétricos. Mas a minha última dica é essa: o esterilizador elétrico. Se você conseguir encontrar pelo um preço acessível, vai super valer a pena. Então é isso, pessoal. Se quiserem que eu grave um review só desse esterilizador aqui, eu também posso estar fazendo isso, porque quando a gente estava buscando alguns reviews sobre esterilizadores, a gente não encontrou nenhum desses elétricos assim. Então, se vocês quiserem, eu posso estar gravando. Então é isso. Essas foram as dicas que eu tinha para trazer para vocês, dos itens que para mim foram essenciais e que fez toda a diferença, porque facilitaram a minha rotina no dia a dia. Mas me conta, para você, qual o item que não pode faltar, ou que não poderia faltar na sua lista de enxoval? Eu quero saber. E entre o colo que acolhe, o café que sustenta e o caos que sempre existe, eu sigo aqui, aprendendo o que mais faz diferença na minha rotina. E eu te convido a me acompanhar e a aprender junto comigo aquilo que realmente importa.